Aí! Salve, salve, Vitor! Muito bom tê-lo aqui novamente. Está bonzinho, Alex? A Rosane tá de férias, né? Então, a grande... Bom, já que eu já ia esperar um pouco e ia perguntar como você tava, como que eu tava, né? Mas já vou anunciar para quem acompanha a gente ainda toda quinta. Geralmente se espera que quem está aqui nesse espaço junto com o nosso querido Alex é a Rosane, nossa CEO. Mas a nossa CEO está o quê? De férias. Merecidíssima férias. Comendo um bom... qual é o nome da massa? Taglarini? Não, Talharim, né? talharim, tomando um bom vinhozinho, merecidíssima. Portanto, quem está presente hoje sou eu, Vitor Marques, gerente de comunidades aqui da Recruiter, sempre acompanhado, como a Rosane fala, do nosso querido Alex Ellis. Está bonzinho, Alex? Olha, eu fiz questão de falar logo da Rosane, porque as pessoas, quando acedem aqui ao nosso podcast, sempre a Rosane está em destaque, né? E hoje o Vitor está aqui, então eu fiz questão de realmente mostrar para o público que o nosso grande community manager está aqui como anfitrião. Aqui, ó, ela dando boa noite, estou de férias. Boa noite, estou de férias, mas aqui. Boa noite, faz falta, tá? Dando boa noite para Karina, dando boa noite para Catarina, dando boa noite para a própria Recruiter, dando um buenas. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz sempre quando estou aqui junto com toda a malta. Eu acho que é importante a gente transferir e compartilhar conhecimentos e nada mais interessante do que a gente convidar profissionais renomados no mercado. Então tivemos aqui diretores e heads de Accenture, da Microsoft, da Oracle, da Vale, Doutor Finanças, vamos ter da Google também. Já entrevistamos o COO do Scrum.org, né, que é a organização do co-founder do Framework Scrum. Então, eu fico muito feliz. Para quem não conhece o Chat, a gente sempre traz mentes brilhantes, né, profissionais aí, experientes na tecnologia para compartilhar a sua visão, um pouco do seu conhecimento aqui com todos. E só lembrar, né, Vitor, que nós temos o Chat, que são esses podcasts, temos o Web da Bolsa, que temos pequenos treinamentos, que vai te dar um up nos seus skills. E temos também o Come to Portugal, que é um podcast quando a gente convida pessoas profissionais, seja ela de relocation, advogados, que dão dicas de imigração cá para Portugal. Perfeito. Mas sem mais delongas, né? E vou também falar uma coisinha aqui. A gente fez uma enquete há umas 2 semanas sobre esse horário da nossa live. E sim, ouvimos a nossa comunidade. Estamos com planos de voltar para o nosso horário anterior, que era o horário à noite, mas isso vai acontecer quando mudar o horário de verão aqui de Portugal. Então a gente definiu que a gente vai mudar o horário de uma vez e vamos manter o mais novo horário, que na verdade é o horário antigo. Mas a gente vai avisar isso ainda. Por enquanto, esse mês e mês que vem, a gente vai ainda manter esse horário das 4 horas do Brasil, 20 horas de Portugal. A Lilian também deu oi, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, sem mais delongas, já começamos aqui, as pessoas estão entrando, estão se acomodando, estão pegando a pipoca, estão preparando a sua aguinha. Posso falar do que a gente vai falar de hoje? Claro, deve. Perfeito. O nosso tema de hoje, como vocês viram no título da nossa live, é Low Code, No Code e Liderança, o futuro da produtividade. Então, nessa live a gente vai conseguir discutir um pouco sobre as plataformas de low code e no code e como elas vêm revolucionando a forma de desenvolvimento dos softwares e como que vem sendo o impacto dessas ferramentas na liderança de equipes. E, para conversar hoje, temos o especialista. Quer anunciar? Alex. Pode anunciar, hoje eu deixo você anunciar. Temos o nosso especialista, querido convidado, Léo Andrade, subindo aqui no palco. Ai, hein? Que responsa. Ai. Tudo bem, pessoal? Isso que você não vê a apresentação que o Alex vai fazer de você, toma cuidado. É mesmo? O negócio é... Seja bem-vindo, Léo, tudo bom contigo? Obrigado, tudo bem, pessoal. Obrigado aí por ter me convidado e todo mundo que está assistindo, obrigado por ter vindo aqui para me assistir e ouvir um pouquinho dessa minha voz de gralha. Eu vou fazer uma pequena apresentação do Léo e depois vou pedir ao Léo para poder validar, né? Ou refutar a apresentação. Ou puxar a orelha, né? Pessoal, depende. Puxar a orelha. Quem não conhece o Léo, eu já vou falar, eu sigo o Léo já tem um tempo. O Léo, para mim, é uma das referências hoje de low code
não só OutSystem, mas diversas outras plataformas de low-code. Acho que não é só para mim, mas para todos os profissionais de tecnologia. O Léo é uma das referências, Brasil e Portugal, apesar que ele tem esse sotaque brasileiro. O Léo também, uma curiosidade, ele também é português, tá? O pai dele era da Madeira, madeirense, é português. Vamos fazer a apresentação aqui do Léo. O Léo, ele possui mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de software, tá? Atuando principalmente em setores financeiros, saúde e mineração, tá? Tem habilidade de liderança, comunicação. Ele tem liderado diversos projetos no Brasil, na Europa, aqui em Portugal especificamente, ele utilizando tecnologias como .NET, Java, Angular e OutSystems, e outras também de low-code e no-code. Além disso, o Léo é professor universitário e é fundador também da escola Desenvolvo, tá? O Léo é youtuber, é TikTok, é mentor, é consultor, é tudo mais que você imaginar. Então, seja bem-vindo, Léo. Tudo bem? Só faltou o pai aí. E é Aí, pai ó. também. É verdade. E tem um detalhe também que eu esqueci de falar, que ele também é o sósia lá do Capitão América, né? Tem isso também. Eu pensei que ia falar aí, quem de Portugal não vai conhecer, mas eu pensei que vocês iam falar que é o cabeção do Malhação, que já me falaram que é o... É verdade. Eu já ouvi. Hoje ele tá fortinho, né? Hoje ele tá fortinho, cabeção. Eu já ouvi. Eu já ouvi o Michel Teló também, quando eu não usava óculos, aí... Mas acho que não parece tanto Michel Teló, não. Entre agora... Michel Teló, cabeção da Malhação, e o Homem de Ferro, qual o nome do Homem de Ferro? O Steve Rogers. Eu acho que, assim, é uma boa mistura. Aí. Eu acho que a poção das meninas superpoderosas deu certo. O Marcelo aqui no chat falou... Aqui Marcelo do lado, ele tá aqui do lado, inclusive, ó. Aí, ó. Muda a câmera de novo, só pra gente ver. O quê? Assim? É youtuber, cara. Eu quero ser assim quando crescer. É isso que eu quero. Boa. Ó, eu vi que tem gente da minha cidade aí, né? Eu sou isso de que eu ia falar. O É. Marcelo falou, sou da cidade do Léo, Santos, São Paulo. Aí, ó. Isso, sou de Santos. E Mas eu já morei em Portugal, foi bem lembrado aí, o Alex falou. O Yuri também falou, gostei da plaquinha atrás aí do Alex Ellis. Do Agile. E Qual das? Tantas aqui. Ô, louco, vai. Esfregando na cara. Qual o certificado? Aqui, o meu. O certificado Mario ou o certificado Pikachu? Olha, é só para descontrair, nós temos uma comunidade chamada RP1 Academy, na qual a gente dá diversos treinamentos. Eu e Vitor aí estamos na empreitada de ajudar a malta que quiser tirar certificados ágeis. Então, vamos começar com alguns trabalhos notícias aí em breve. Espere notícias. Para ajudá-los a tirar algumas certificações. Vamos lá, né? O mais importante. Vamos lá, o mais importante é Vamos começar aqui aos poucos, a gente mantendo sempre a tradição. A Rosane que sempre está desse lado, geralmente eu estou no backstage, ela que está aqui na front. Como ela está aproveitando as boas férias merecidas dela, eu vou fazer a primeira pergunta clássica dela, que ela sempre fala que ela gosta de começar do começo, Léo. E eu acho super válido isso, eu acho super interessante. Então eu vou fazer. Vamos começar do começo. Você conta aí um pouco pra gente, primeiro, se a apresentação do Alex estava certa, né? Só faltou o pai, aparentemente. Mas você conta pra gente um pouco como foi essa sua trajetória no mundo de low code e no code. E mais, como foi essa história, como que você começou a entrar nesse mundo e o que te levou a fundar a Escola Desenvolvo e ser professor universitário. Então, faz um mini apanhado aí dos seus últimos anos, da sua experiência profissional. Aí. É muita coisa, Pergunta fácil, né? É pergunta tranquila essa. É muita coisa. Na verdade, a Desenvolvo, acho que é a última coisa delas aí para ser falada, né? A gente tem que falar do começo, de quando eu comecei a me interessar por tecnologia, que foi quando eu ganhei meu primeiro computador em meados de 90, e eu tenho 42 anos, apesar dessa minha cara de 18. Brincadeiras, mas eu ganhei meu primeiro computador, um PC XT, em 90 e pouco, e ali eu comecei a despertar um interesse por tecnologia, né? Mas só na adolescência, realmente, é que eu comecei a querer estudar esse assunto, e aí eu comecei a sentir que isso daí seria a minha profissão, né? Na adolescência eu comecei a sentir isso, perceber, notar isso.
quando eu entrei na fase adulta, eu comecei a fazer alguns cursos mais técnicos, né? Redes, manutenção de computadores, enfim, naquela época era bem tradicional esse lance de consertar computadores, desktop, né? Que no notebook, nem lembro se existia já, mas não era algo comum, né? Acho que não existia ainda. Se existia, era coisas bem... Tô falando de 2000, ano 2000 ali, mais ou menos, né? E aí comecei nessa área arrumando computadores, né? Comecei arrumando computadores e ao longo desse processo todo, foram passando os anos ali, e aí eu comecei a perceber que arrumar computador não era para mim. Eu tenho rinite e, putz, todo computador vem cheio de poeira, e era horrível arrumar computador. Eu tentei várias outras coisas na minha vida, né, nesse meio tempo, nunca largando de mão a tecnologia. Abrindo até um parênteses, já fui técnico de som em shows, já fui taxista, já fiz algumas coisas malucas na minha vida. E aleatoriamente, né? Rolê aleatório aqui. Eu já ia falar, faltou coisa na apresentação, né? Só pai. Ex-taxista, motoboy também, enfim. E aí, em 2018, 2008, eu já namorava com a minha atual esposa. Ela foi falar assim pra mim, pô, vou fazer faculdade, né? Eu falei, pô, acho que eu vou fazer também. Falei. Só que eu tava desiludido realmente da tecnologia, porque arrumar computador dava pouco dinheiro, você vivia com aquele problema da poeira. Eu já peguei rato morto dentro de computador, cara, pra ter ideia, né? Por conta das lojas que eu trabalhava aqui. Para o cara que é de Santos aí, eu trabalhei numa loja chamada Mega Point. Se ele for velho aí, ele vai lembrar desse nome. Comenta aí, Marcelo. E aí, em 2008, ela falou isso, eu falei, pô, eu também vou fazer. Mas aí, cara, eu tava tão desiludido com tecnologia que eu falei assim, cara, eu vou fazer logística. Olha que maluquice. Por que eu falei logística? Porque eu sou de Santos. Santos, o maior porto da América Latina. Falei, vou trabalhar com que tem vaga aqui, né? Que tem emprego. Aí ela falou, faz ciência da computação. Minha esposa falou assim. Aí eu falei, o que é isso, né? Tipo, eu sabia assim por alto, né? Não tinha... E aí, olha lá, o Marcelo falou que lembra. Aí eu fiz ciência da computação. Então, em 2008, quando no começo do ano ela começou a falar disso, eu comecei a estudar o assunto. E aí comecei a estudar por conta própria e já comecei a fazer algumas coisas. E aí, em 2009, comecei a faculdade e não parei mais desde então nessa área de desenvolvimento de sistemas, utilizando programação tradicional, né? Então, isso tudo utilizando programação tradicional. E aí, não parei. Primeiro semestre da faculdade eu já consegui estágio e já caí para cima para estudar. Eu virei um nerdzão, assim, da computação, porque eu realmente me identifiquei, né? Faltava eu encontrar algo que eu gostasse de fazer, né? E eu fiz Unisanta, Marcelo, também, tá? Marcelo tá falando do Unisanta, eu também fiz Unisanta e eu sou professor na Unisanta, por sinal. E aí, 2009, comecei esse estágio, comecei a trabalhar e fui trabalhando, crescendo na área de desenvolvimento com C Sharp, né? Em 2016, final de 2015, eu entrei numa empresa, numa consultoria de São Paulo chamada Avanade. E nessa consultoria, no ano seguinte, né, no final do ano, na verdade, em dezembro, eles estavam alocando pessoas lá dentro da empresa para um novo projeto. Esse projeto ia acontecer na Vale, a mineradora no Brasil, né? E eles falaram assim, ó, a gente precisa de 15 profissionais de diversas senioridades. Eu já estava ali como sênior nessa época, de diversas senioridades, que tenham skills em .NET, né, em C Sharp, para atuar num projeto onde a gente vai usar uma tecnologia diferente, mas quem tem skills em .NET é o que a gente precisa, a gente vai treinar essa galera. E aí a gente foi. Lembro muito bem, acho que foi dia 4 de janeiro de 2016, acho que foi isso, a gente foi pro projeto. Primeiro dia de projeto, lá em Alphaville, aí a gente foi começar o treinamento. Aí a gente conheceu, então, a OutSystems. Foi a tecnologia que ia ser utilizada, que é a tecnologia low-code, que, por sinal, é a tecnologia de Portugal aí, né? A OutSystems foi criada em Portugal.
E aí a gente passou por 2 semanas de treinamento. Da terceira semana a gente já começou a desenvolver, a atuar no projeto e ficamos no projeto até dezembro. Eu fui o último a sair do projeto, inclusive, dezembro de 16. A gente entregou um projeto grande lá na Vale. E foi ali que eu conheci o low code, né? Então chegamos na parte do low code. Eu falo pra caramba, viu, pessoal? Eu tenho esse problema de falar pra caramba. Não se preocupe, pode. Nos conte a sua história, tá tudo bem. Legal. E aí, depois, por conta dessa passagem desse projeto desenvolvendo com OutSystems, eu achei aquilo muito legal, sabe? Falei, pô, que legal essa tecnologia. Até então não era o termo usado low code, era simplesmente OutSystems, né? E aí o que aconteceu? Eu não contei uma parte dessa história, e eu nem vou me aprofundar tanto nela pra gente não perder muito tempo nisso, mas na época de faculdade, eu fui uma pessoa que gostava muito de tentar trazer coisas novas pra faculdade. Tanto que na época da Unisanto ali, que o nosso amigo falou que também fez, não tinha diretório acadêmico no curso e eu fundei o diretório acadêmico, sabe? Para fazer as coisas, né? Aí eu comecei a fazer eventos dentro da faculdade. Fiz 2 anos seguidos de evento, 2011 e 2012. Por conta dessa minha participação de promover eventos, participar da comunidade Microsoft, eu também era convidado para palestrar em alguns eventos de amigos, né, tal, que estavam organizando, enfim. E aí depois que eu conheci a OutSystems, quando eu era convidado para fazer palestra, eu comecei a levar no tema da palestra a OutSystems, né? Isso ali em 2016 já, na época que eu conheci. E aí eu comecei a fazer palestras de OutSystems, beleza? 2018, melhor dizendo, de janeiro ali, eu acho que foi janeiro, eu fui convidado para palestrar na Campus Party em São Paulo e eu levei uma palestra de OutSystems. E nessa palestra de OutSystems, no final dela, estava bem cheia, no final dela, assim, ninguém conhecia OutSystems ainda no Brasil, para valer, né, em 18. Por que estava cheia? Porque a palestra, né? Porque podem ser indagações que vocês façam aí. Por que estava cheia? Porque eu colocava uns títulos bem chamativos, não falava que era OutSystems, eu colocava uns títulos aleatórios, tipo, os títulos das minhas palestras são assim, levante voo, comece por um avião de papel, tipo, não quer dizer nada, a pessoa fica curiosa, o que quer dizer isso? Ou então, as habilidades secretas que nunca te ensinaram, são os títulos das minhas palestras, sabe? Então, é tipo, coisas aleatórias, assim. E aí tava cheio, e aí eu mostrei OutSystems e o pessoal achou curioso, achou interessante. No final da palestra, eu abro para um momento de perguntas. O que aconteceu? Uma das pessoas que perguntou falou, por que você não cria o canal no YouTube? Aí eu falei, pô, aí tá o assunto que eu posso falar no YouTube, porque já era uma vontade minha falar no YouTube, mas eu não queria ser mais né? Aí eu comecei em 2018, março de 2018, a palestra foi em janeiro, em março eu comecei o canal, né? Foi o primeiro canal a falar sobre OutSystems em português. Primeiro canal a falar sobre low code em português também. Então comecei a falar e aí eu não parei mais, né? E eu sempre gostei desse lance de ensinar, de compartilhar, por isso que eu criei o canal, por isso que eu fazia as palestras, por isso que eu promovia os eventos, por isso que eu sempre fiz. E isso fez com que eu sempre tivesse vontade de ser professor, né? Então já entrando num ponto que você também comentou. E eu sempre tive essa vontade. Eu nunca entrei para a área acadêmica porque precisava do mestrado, né? Só que eu falei, pô, não sei se eu vou ter energia para colocar mais uma coisa para eu fazer mestrado, né? Tipo, um monte de milhões de coisas fazendo, mais. E aí, o ano passado, o coordenador da faculdade me chamou e falou, não, tô precisando de um professor, não precisa ter mestrado. Eu falei, então eu quero, porque eu sempre tive vontade. E aí eu entrei na faculdade, só para comentar por que eu entrei como professor, mas eu já sempre tive vontade, sempre tive um relacionamento com os professores ali da faculdade, que o nosso amigo Marcelo falou ali. E por isso que eu comecei a ministrar aula. E a Desenvolvo aconteceu nesse processo do canal, né? O canal foi acontecendo, o canal foi crescendo, surgiu em 2018, e em 2021,
21 ou 22, agora eu não lembro mais. Enfim, na época de 2020, 2021, o pessoal começou a pedir curso. E aí eu resolvi criar um produto, um curso. Na verdade, começou com outro nome. Começou como Clube Léo Andrade, que era mais um lance de conteúdos exclusivos. E depois se transformou em Desenvolvo, que é para trazer conteúdo sobre desenvolvimento de software. Bem fidedigna que ele tem, viu, Vitor? Ele é um gestor de comunidade de mão cheia. E a gente pode fazer um benchmark, tá? Com ele. Eu tento, pode continuar, Léo. Desculpa interromper, tá? Massa. Eu tento, mas eu nem sei, não é tão fácil assim, não. Eu não tenho a fórmula mágica, não, cara. Você entrevistar alguém que você entrevistar alguém que você é fã, que você gosta, é muito emocionante. E fácil nunca falaram que é. Eu acho que nunca vão falar que é, né? Fácil não é. Mas muito incrível difícil. Com certeza. Eu acho que a única pessoa que eu conheço, não de conhecer pessoalmente, mas acho que a única pessoa que eu conheço que é muito boa com comunidade é o Pedro Sobral, na minha opinião. Ele fala sobre tráfego pago. Eu acho que ele é o único cara bom realmente nesse lance de comunidade. É um cara do marketing grandão, né, da internet. Mas é isso, esse foi um resumo, um resumo, nem tão resumo assim, mas para explicar o porquê que a Desenvolvo também surgiu, porque o professor, enfim. Eu ia, antes de fazer meu comentário, vou ler um pouco do chat, o Fernando Baldin falou, Léo Andrade, fera demais. E o David Neves também mandou um sorriso, talvez você conheça ele. E o Marcelo falou, Léo participou do evento Low Code na Juicy Hub. E depois perguntou, o Prof. Cláudio Nunes ainda está lá, Léo? Então, o evento Low Code do Juicy Hub é uma iniciativa minha também. Né? O Juicy Hub é um hub de inovação que tem aqui, e um coworking, né? E a gente se reuniu lá, eu e mais 3 pessoas, e a gente criou a gente está criando uma comunidade chamada Uncode. E é justamente para fomentar essas tecnologias aqui na região com eventos presenciais. Inclusive tem um podcast também que a gente está começando a soltar. Massa. Pode ir, e o professor Cláudio Nunes está lá também. Foi pai recentemente de gêmeos. Tá sofrendo aí pra caramba. Olha, Léo, o comentário da sua trajetória, o meu é que dá para colocar uns pinpoints onde uma coisa começou. Então, eu comentar, a ideia de liderança, de líder, começou lá na faculdade, criando o nome que você deu a junta dos estudantes, Diretório. O diretório acadêmico. Diretório acadêmico. O professor começou lá nas palestras e o youtuber começou dando nome esquisito para palestra, né? Porque youtuber eu sei que é assim, né? O thumb é o que você nunca soube sobre as pirâmides do Egito, umas coisas assim, tipo uns nomes assim. Então dá para colocar os pinpoints na história, o que é sempre legal, que você vai amarrando uma coisa e volta, isso... Então deu para ver essa trajetória, assim, muito massa. Sim. A Maihara falou assim, quero já. Então ela já quer saber sobre eu imagino que seja sobre o podcast, deduzo? Não sei. Eu posso depois pegar aqui o link, depois eu pego para compartilhar. Pode pegar também. depois. Quando você é professor, você tem prazer de compartilhar conhecimento. Também já fui professor universitário. Legal. No Brasil já dei aula em algumas universidades. Atualmente estou fazendo mestrado em engenharia de software. O Vitor é professor e também é mestre, né? Tem mestrado. Então, assim, são 3 professores aqui, né? Então, a gente sempre está compartilhando conhecimento, treinamento. O professor, ele realmente tem esse desejo de compartilhar conhecimento. Claro, nada melhor do que compartilhar conhecimento também de algo que você domina, que você gosta, que também possa ser rentabilizado. Olha lá o link lá do Uncode BR. É isso aí. Olha, Léo, vou fazer uma pergunta aqui para você, tá? A nossa audiência tem muita gente experiente, tem head, country manager, senior developer, mas também tem pessoas júnior e também pessoas que querem migrar de carreira. Então, queria fazer uma pergunta um pouco leiga para essa malta aí que não sabe muito de tecnologia. Então, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: me fale o que é low code, o que é não code e o que é um hard code, que é a linguagem tradicional, só para as pessoas entenderem bem. Tá. A gente falou tanto aí no code, low code, Java, .NET, e as pessoas, uau, OutSystems, uau, para onde é que eu vou? Estou meio que perdido. Então, conta um pouquinho para a gente aí, um pouco dessa essa salada de letrinhas aí para as pessoas.
Boa, boa. Esse negócio eu tenho, em palestra eu sempre explico, né, o que é low code da minha ótica, né? E aí para eu explicar na minha ótica, eu gosto de trazer a gente para a programação tradicional, né? Então, se a gente parar para pensar o que é a programação tradicional, é você dizer para o computador o que ele deve fazer, né? Então, é você escrever vários códigos para dizer o que esse computador tem para fazer. E aí, o que aconteceu? Se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que já existiram várias linguagens de programação, cada uma com suas especificidades, né? Não sei se eu falei essa palavra certa, mas eu tentei. Os trava-línguas, né? E aí, o que aconteceu com a evolução das linguagens de programação? Aconteceu muita abstração. Então, cada novo modelo de linguagem de programação foi acontecendo mais abstração. Cada vez menos código era preciso escrever para que o computador pudesse se comportar daquela maneira que você queria que ele se comportasse, né? Então é assim que foi acontecendo essa evolução das linguagens de programação até os dias atuais. E continua acontecendo. Cada vez surgem mais coisas que reduzem essa quantidade de codificação. E existiu um momento ali que essa abstração foi acontecendo, que notou-se que se pudesse unir a essa parte de abstrair codificação, pudesse unir também a parte de interfaces visuais, ou seja, vamos dizer assim, eu desenvolver utilizando mais conceitos visuais, vendo a tela, criando fluxos visuais ao invés de código, foi vendo que isso era produtivo e que acelerava o desenvolvimento. Então a gente passa nessa linha do tempo de como a linguagem foi evoluindo e foi abstraindo, junto com essa necessidade ou com essa percepção de que as coisas visuais trazem mais agilidade, e aí eles criaram o conceito do low code, que é você desenvolver através de interfaces visuais, não tirando totalmente o código, mas diminuindo a quantidade de código e deixando aquele desenvolvimento mais visual. Eu ainda faço uma analogia que o low code é o Lego da programação, né? Onde você tem as suas pecinhas, você vai encaixando funcionalidades, coisas que são tradicionais do desenvolvimento de software, eles já estão meio que prontos em bloquinhos. E aí você vai encaixando e vai montando a sua aplicação. Mas no low code, a grande graça é que se você não tem um bloco pronto, você pode construir esse teu bloquinho. Diferente do Lego, né? O Lego você é aquelas peças e acabou. No low code não, você pode construir a tua peça no formato que tu quer, da maneira que você quer, porque o low code vem disso. Ele tira uma boa parte da codificação, mas ele te traz a possibilidade de criar, mesmo quando não tem essas coisas pré-prontas ali dentro, né? Então, esse é um pouco do low code. Já o no code, que é uma evolução ainda maior, uma evolução de abstração maior do que o low code, né? Que seria sem código, ele vem ele vem para poder deixar com que pessoas que não são da área, não são técnicas, possam desenvolver somente através de interfaces visuais. Então a ideia é que qualquer pessoa da área de negócio passe agora, a partir de então, a construir soluções também, né? Por quê? Porque ele vai construir através de coisas visuais. O no-code tem um pouco mais de limite, né? Existe um pouco mais de limite do que o low-code, mas mesmo assim você consegue alcançar coisas assim que você não imagina às vezes que dá para você alcançar com o no-code. E a gente tem visto, né, as empresas adotando isso, o no-code, como uma coisa cada vez mais, né? Ou seja, inclusive eu tive uma conversa essa semana com um rapaz que ele está trabalhando ele tá recentemente contratado no Boticário, né, uma empresa no Brasil. E ele é desenvolvedor low-code, só que ele não é técnico. Ele entende muito de processos, mas ele não é técnico. Mas ele desenvolve utilizando uma ferramenta no-code da Google, que é o AppSheet da Google. Então a gente tem cada vez mais vendo
pessoas da área de negócio desenvolvendo com essas ferramentas sem código. E isso é o chamado, né, tem um termo para esse tipo de profissional que desenvolve, mas não é o desenvolvedor, sabe? Ele é chamado de Citizen Developer. É tipo um desenvolvedor cidadão, né? Se for, ao pé da letra não faz muito sentido. Mas, enfim, é esse nome dado para esse tipo de profissional. Então, basicamente, eu gosto de fazer contar essa historinha toda para tentar ficar mais fácil de entender as diferenças do low code, do no code. E o high code seria a programação tradicional, né? Não é todo mundo que usa esse nome. Tem gente que chama de pro code, a programação tradicional também. Eu que não sou da área de programação e desenvolvimento, eu comecei a entrar nesse mundo realmente quando entrei na Recruiter, porque antes, como o Alex falou, eu era professor infantil. Então, literalmente, por 3 anos, eu cuidava de crianças de 2 anos a 6 anos, trocava fralda, dava aula de teatro e de inglês. Então, eu não venho da tecnologia, apesar de ser muito gamer, não venho da tecnologia. Então, essa ideia do Lego foi uma coisa que, imageticamente, eu consigo ver direitinho. E, na verdade, quando eu dava aula para criança, a gente usava um programa de desenvolvimento de jogos chamado Scratch. Scratch, exatamente. Scratch. O Scratch era o nome. E era exatamente essa ideia. Eram blocos que você juntava os blocos e você conseguia fazer o jogo acontecer. Então... Essa tecnologia ali que usa, os bloquinhos que usam por trás, é uma coisa do MIT, né? Eles que fizeram isso daí. E é um precursor do low code, aquele formato ali. É muito nesse formato visual, ou inclusive tem algumas plataformas low code que usam aqueles bloquinhos. Existem, tá? Mas tem algumas que usam fluxos, né? Parecendo BPMN, assim, tipo, ou parecendo um fluxograma. Então, tem muitas que usam esses conceitos aí. Isso é muito massa. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou jogar pro chat. Eu gosto quando o chat tá animado, quando o chat pergunta, quando o chat tá fazendo coisa. Então eu vou substituir a minha pergunta pela pergunta do chat. A gente já tem umas 3 perguntas, na verdade, mas eu vou substituir a minha pela primeira pergunta, que foi do Marcelo. O Marcelo perguntou assim: Léo, comenta sobre a curva de aprendizado sobre a programação convencional versus o no-code, para quem esteja nessa migração entre o convencional para o no-code. E ele falou: e como você vê a adoção do mercado em si? Beleza, ele falou do no-code. Eu esqueci que eu posso fazer isso. Beleza. O Marcelo só faltou colocar foto pra gente saber o rosto dele, né? Não, ele tá... Ele deve estar com foto, mas deve ter problema do StreamYard. Pelo LinkedIn a gente vê, pelo StreamYard não consegue ver. O StreamYard acontece, inclusive, desculpa, Marcelo, que não podemos ver a sua cara aqui. Ô, louco. Tudo bem. Eu falei isso porque, como ele é de Santos, e Santos a gente tem um jargão aqui que a gente fala que Santos é um ovo, pode ser que eu já tenha visto ele em algum lugar, entendeu? É um ovo de tão pequeno, né? Eles falam assim. Mas vamos lá. Sobre a curva de aprendizado. Assim, é fato que tecnologias que trazem mais apelo visual facilitam a entrada ou o aprendizado das pessoas. Isso é fato e realmente é mais fácil de um profissional conseguir desenvolver com low code. Dito isso, né, a conversa que eu tive com esse rapaz que eu falei foi na segunda-feira. Ele não é de tecnologia e ele já está trabalhando com low code há um tempinho, né? Ele começou numa outra empresa e agora foi para o Boticário, mas ele não é de tecnologia. Ele entende muito bem de processos. E aí, eu vou até usar um pouco do que esse rapaz me trouxe para responder a tua pergunta, Marcelo. A curva de aprendizado, ela diminui, mas existem coisas que não dá para a gente abdicar de aprender, que vão fazer com que o profissional realmente entenda e seja um profissional diferenciado, que você precisa entender ou aprender a base da programação. E não é a linguagem de programação, eu estou falando da base de programação. A base é uma só. Quando eu falo base, eu estou falando de alguns assuntos. E aí, as linguagens são só as ferramentas que a gente usa essa base que a gente aprende. Então, lógica de programação é uma base, né? Algoritmos, né? É uma base disso daí, né? Então, quando você aprende lógica de programação, você consegue ter facilidade com as linguagens e com as plataformas low code. Você tem facilidade com qualquer outra, né? Então, base de programação é essencial. E você acabou de falar um pouquinho aí, né? Aprender sobre lógica de programação, sobre modelagem de dados, é uma coisa que esse rapaz também comentou bastante, que ele só conseguiu chegar num nível que ele está hoje, que ele já
já entrou como sênior lá na Boticário, porque ele estudou muito isso por conta de outros líderes dele lá na outra empresa. Ele estudou muito sobre essa parte de modelagem de dados, que faz com que você saiba criar o banco de dados de forma consistente, de forma que vai conseguir escalar a tua aplicação e não vai ter problema, né? Então esse assunto de modelagem de dados, ele falou também sobre entender e conhecer todo esse universo de APIs, né, de API, entender como é que é um JSON, entender como é que faz uma requisição, como você recebe um retorno. Você tem que entender coisas da programação e isso é inevitável. Mas, lógico, aprender os conceitos não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Agora, quando você tem que aprender os conceitos e depois tem que aprender a linguagem de programação, que é um monte de códigozinho, isso traz um complicador. Agora, quando você aprende o conceito e aprende uma coisa visual, para uma maioria das pessoas é mais fácil. Então, sim, a curva de aprendizado de uma tecnologia low code é mais rápida, mas sem você deixar de lado de aprender essas partes aí de base de programação, como eu falei. Eu gosto muito do Léo por conta disso. Muitos influencers no LinkedIn, YouTuber, eles fazem um jargão, né? Aprenda programação sem saber programar. E muita gente... Não, pessoal, eu estudei OutSystem em 2019. Nunca trabalhei com OutSystem, sempre trabalhei realmente codificando. Atualmente trabalho com a parte de gestão de TI. Mas na altura, quando eu estudei OutSystem, eu fiquei encantado, porque eu sabia da lógica de programação, só que a lógica de programação, ao invés de eu escrever linhas de código, eu fazia drag and drop. Ou seja, se você fizer um drag and drop sem saber o que está a fazer, sem compreender, você não vai... A diferença é que o low code você programa arrastando em vez de escrever no código. Você precisa ter um conhecimento da lógica de programação, porque lógica de programação você vai escrever instruções, que são os algoritmos, seja ele com código escrito ou com drag and drop. Então eu fico muito feliz quando eu ouço isso. E eu falo para toda essa malta que está aqui na live, segue lá o Léo, ele tem muita dica boa. Eu sigo ele, não trabalho com low code nem no code, mas eu sempre sigo ele porque a gente sempre vai estar conhecendo coisas novas, vai compreendendo, vai percebendo como é que está o mundo de tecnologia. Hoje, por exemplo, muita gente critica low code, no code, mas quando você vai trabalhar com Vue, com React, com Angular, com Bootstrap, em vez de eu ter lá 100 linhas de código de CSS e de JavaScript criando instruções, eu só crio um pequeno códigozinho, ele já me traz lá o bloco que foi criado lá atrás. A minha biblioteca, meu framework. Isso é um low code. Isso que eu ia te falar. Não é no code, isso é um low code. Eu escrevo lá um simples código, 2 linhas de código, ele me traz tudo. Isso é low code. Exato. Então, antes de criticar, a gente tem que entender mesmo que o low code, no code vem para facilitar. Você vê que o Léo tem background de Java, de C#, mas ele trabalha com low code, com no code também. Eu trabalho com algumas ferramentas também de low code, no code, para fazer alguns projetos, mas é espetacular. Você consegue desenvolver algo que você demoraria semanas em alguns dias, ou talvez em horas, por exemplo. Então, claro, uma coisa não substitui a outra. Tem que ter realmente a lógica de programação. É isso. Sombra de dúvida. E aí, complementando o que você falou, o Alex, para mim, hoje em dia, eu quero resolver o problema da maneira mais rápida possível e de uma maneira que eu tenha certeza que vai durar algum tempo. Eu não me preocupo muito em se depois, sei lá, de alguns, sei lá, 3, 4 anos eu precisar ter que fazer alguma coisa. Porque se eu tiver que fazer alguma coisa, significa que o negócio já tá bom, já tá funcionando, já tá dando lucro, teoricamente, né? Então eu não me preocupo muito nisso. Às vezes eu pego a plataforma mais simples no code, que eu faço a construção mega rápido, coloco o projeto para rodar, se eu estiver falando de um projeto que é novo, faço o MVP desse projeto, coloco ele para rodar, testo, vejo se está funcionando, ele começa a entrar, começa a vender, depois eu penso em melhorar ele, e aí eu tô com um problema bom se ele começa a não dar mais, né, se ele não tá dando mais conta. Lógico que quando eu tô falando de no code, isso pode acontecer em algum momento, no no code. No low code, depende da ferramenta, você tem muita flexibilidade, então, você consegue construir qualquer tipo de aplicação com no code também.
com low code também, né? Então a ferramenta te permite te dá tanta flexibilidade que você não fica travado com ela como muita gente acha. Muita gente que comenta que faz algumas críticas com o low code ou com o no code, normalmente nunca mexeram e normalmente são desenvolvedores. Entendeu? Por quê? Porque eles não querem mexer, eles acham. Eu já achei que desenvolvedores ignorantes, na verdade, porque hoje as ideias, por exemplo, quando você vai desenvolver código, você já utiliza IA, você escreve um prompt do lado da IA, ele já te dá o código corrigido. Exatamente. Assim. Mas é isso. É assim, né? Eu diria que assim, eu não culpo eles por isso, porque quando eu tive aquele meu primeiro contato que eu falei lá em 2016, todo o time falava mal de OutSystems no começo, entendeu? Todo o time. Por quê? Porque era uma coisa nova. Sempre que é uma coisa nova, a gente fica meio que... Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu estudei OutSystems em 2019 e de lá para cá a demanda de OutSystems só tem crescido. Portugal, Estados Unidos. Quer vir para Portugal? Quem está no Brasil quer vir para Portugal? Estuda OutSystems. Não estou inventando nada. Ó. Coloca aqui nessa barra de pesquisa aqui, search, escreve OutSystems Developer. Vocês vão ver muitas Mas depois, não escreve agora, senão ele vai sair da live, cara. Depois. Vai lá depois. No final da live, lá na Glassdoor ou na Indeed, vocês vão ver a média de salários para desenvolvedor OutSystems. Eu não quero nem dizer aqui. São valores altíssimos e vagas absurdas, quantidade absurda que não se encontra desenvolvedor. Agora, claro, a maioria das vagas pede que você tenha uma formação em TI, tenha conhecimento em C#, em Java, ou até um front-end de CSS. Eu tenho amigos meus que ele pega lá os bloquinhos do OutSystems, entra lá dentro, entra no código e altera o CSS, o design system do OutSystems. É uma coisa muito comum, porque é um low code, né? Mas pronto, falei demais. Vitor, é contigo. Eu só vou compartilhar o meu susto aqui, que já passou 43 minutos dessa live, que é uma loucura, mas eu acho que, primeiramente, isso é uma delícia quando isso acontece, quando a gente está conversando sobre coisa que a gente gosta, e quando a galera conversa com a gente, isso é sempre muito bom. Então eu vou seguir com essa ideia da gente continuar perguntando com o chat, principalmente porque a Mayara, daí qual coisa, ela me corrige se eu estou falando errado. Ela fez um comentário bem interessante sobre todo esse tema, então a gente não vai seguir com as perguntas do chat, que eu acho bem legal. A última pergunta que a gente pode fazer pode ser o Léo dar uma dica para quem quer migrar para essa área, ou quem está começando nessa área. Vamos deixar essa pergunta para o final. A Mayara, ela fez uma pergunta que eu achei bem legal, que é o que vocês estão falando agora. Falem depois de um pouco sobre o preconceito que rola entre quem faz hard code e low code. Mayara, assim, esse preconceito ele existe, ele sempre vai existir, assim como sempre existiu quando nasceu uma nova linguagem de programação. Então, se você olhar para o passado e você ver quando houveram mudanças ou novas linguagens, quem era de linguagens anterior falava mal da linguagem porque ela... aquela linguagem que surgiu. Então, sempre vai existir, não tem como a gente cancelar isso. E também, assim, se estiver falando, é melhor que fale, porque aí vai sempre estar no hype, né? Mas esse lance acontece, acho que eu até já comentei um pouco, né, na fala que eu disse antes, acontece muito por quem nunca usou, ou quem já usou alguma ferramenta que não era low code. Muita gente usa, por exemplo, gerador de código achando que isso é low code, e não é. Então tem muita gente que teve experiências passadas muito ruins com gerador de código, porque gerava código sujo e sei o que lá, mas isso não era low code, o low code não era isso, o low code é uma evolução disso, é um desenvolvimento visual, é um desenvolvimento que quando a gente olha para o termo low code, na prática mesmo, a real definição do low code que foi definido pela Forest em 2000, esqueci 2000 e pouco aqui, esqueci o ano certinho. Ela fala que low code são plataformas para desenvolvimento de aplicativos de forma rápida, utilizando interfaces e utilizando metadados, e que permitem você criar, projetar, criar e disponibilizar, implementar. Ou seja, o low code também tem que ter o lugar onde
a aplicação vai ficar hospedada. Então ela tem que estar tudo integrado, tem que ser um lugar só. Entende? Então eu desenvolvo e eu coloco em produção, como a gente chama, né? Eu coloco para rodar aquela aplicação. Então o low-code tem que ser isso, para realmente ser low-code baseado no que a Forest está falando, tá? Então eu estou só seguindo o que eles falaram lá. Então se a gente for olhar bem, é isso. E tem muita gente... Olha lá, ó. Léo, lembra do gás que gerava cadastro do Clipper? Então, ó, tá vendo? Se a gente for olhar para o passado, muita coisa surgiu e isso gerava muito lixo, né? Era muito... fugiu a palavra, eu ia falar catastrófico, mas não era essa palavra que eu queria falar. Mas enfim, era muito ruim. E isso causou uma má impressão, né? Mas não é. E aí quem tem essa má impressão não sabe realmente que é low-code, nunca testou, nunca usou para valer, nunca tentou... Por exemplo, como a gente vê aí o caso que acho que foi o Marcelo que falou ali, do case, né, que saiu o case da Flutterflow, de um grande banco asiático, né, que desenvolveu, enfim, só corrigindo o Marcelo, e pelo amor de Deus, Marcelo, não tô corrigindo no bom sentido, tá? Tem gente que às vezes não gosta, tem esse negócio aí de correção. O Flutterflow é considerado low code, tá? Por conta justamente de você mexer com o código e tal, dá para você é dono do seu código, inclusive no Flutterflow, mas só esse ponto, mas isso é um ponto aí que ele trouxe, ó, no evento que foi semana passada, eu acho, da Flutterflow, eles trouxeram o caso de um banco asiático aí que foi criado usando a tecnologia low code, e fora isso, né, tipo, a Rolls-Royce também tá usando low code, cara, para otimizar lá o processo de criação da parte de turbina, né? Que são os maiores fabricantes de turbina do mundo, né? E eles estão usando low code. Se a gente for olhar a quantidade de case que está usando em coisas grandes, a gente quebra qualquer tipo de críticas que a gente vê aí de quem nunca usou. Olha, eu falo muito, né? Para quem critica low code, a grande maioria, 90% ou mais das vagas são em multinacionais. Primeiro que para ter uma licença de um OutSystems, se não me engano, são $10 mil, se eu não me engano, mensal. Então, assim, são valores absurdos. Só a empresa que tem muita grana que consegue comprar licenças. Então, as vagas que o profissional de low code vai ter, só vai ter em multinacional, tá? Muito possivelmente. Então... se alguém está reclamando, continue lá com o seu códigozinho, ganhando seu dinheirinho, que quem está com low code aí, ou quem desenvolve de todas as vertentes, que é o caso de Léo, desenvolve no code, low code, hard code, uncode, tudo, ou all code, tudo code, ele desenvolve isso aí. E aí, dentro desse comentário que eu fiz, se Vitor quiser complementar aí com a pergunta... Na verdade, eu aproveitei alguns comentários do chat aqui, eu vou pincelar para fazer uma das perguntas que eu tinha, então vou aqui juntar as duas coisas em uma, né? São dois comentários do Marcelo e a pergunta do Júlio. O Marcelo comentou agora há pouco falando assim, muitos devs acham que a IA e no/low code podem no futuro não distante tomar suas posições. Pelo contrário, os conceitos fundamentais deles serão uma catapulta técnica que poucos têm e eles serão na frente nessa migração. Toda live que a gente tem aqui, a gente sempre fala sobre IA, sempre tem uma pergunta sobre IA, eu tenho uma pergunta sobre IA, e a gente sempre comenta isso, a IA não vai roubar o trabalho. O que vai acontecer é que quem sabe mexer com ela vai entrar na frente. E ele fez esse mesmo comentário lá em cima, que foi, hoje a IA está sendo embedded, vamos puxar minha orelha aqui falando errado, nas ferramentas de no e low code, gerando telas functions, acelerando mais ainda o processo. Então eu vou para a pergunta mesmo, que é a pergunta que eu ia fazer, mas também que o Júlio aproveitou, então vou pegar dele, foi assim, Léo, quais impactos da IA no curto, médio e longo prazo nas tecnologias no e low code? Então, Júlio, eu acho que a gente vai cada vez mais ver a IA, como o Marcelo comentou, aí o Marcelo tá contribuindo bastante aqui, né? A gente vai ver cada vez mais a IA embarcada, né? Como ele quis dizer aí, embedada, né? Eu já puxo para o português aí, eu traduzo, transformo, crio um termo novo, né? A IA embarcada na plataforma low code. Eu acho que a plataforma low code pode ser, eu acho que elas vão ser um grande meio para as IAs conseguirem realmente fazer o produto final,
sabe? A IA vai dar as instruções e aí a plataforma vai entregar o produto final. A gente já vê isso, né? A gente já tem visto isso. Inclusive, você pega ali, por exemplo, a própria Flutterflow ali que o Marcelo tinha comentado, você já tem lá na Flutterflow, você quer criar página, você coloca o prompt e ela te entrega o layout da página pronta já. Entendeu? Então a gente já vê esse universo da IA embarcada em low code. Não é só ela, tem outras também já trabalhando. A OutSystems já traz IA há algum tempo também, ajudando ali o processo, está criando os fluxos, ela vai te sugerindo, olha, você pode usar isso aqui, não é isso daqui que você quer? Tipo, para acelerar o teu processo de desenvolvimento, sabe? Ele já tenta adivinhar o que você precisa depois, né? Então ela já traz esse facilitador. Então acho que a IA ela vai vir para deixar o low code ainda mais potente, ainda mais ágil, né? Então acho que o impacto só positivo na minha opinião, né? Pode ser que eu esteja enganado, é muito difícil a gente acertar porque tu vê que cada hora essa tecnologia evolui tão rápido que a gente não consegue mais acertar uma previsão nunca, né? A gente fala uma coisa, o Mark Zuckerberg lá apostou no metaverso e água abaixo. Aí ninguém tava falando de IA, a IA não é uma coisa nova, mas ninguém tava falando de IA, daqui a pouco, bum, surgiu aí a generativa com tudo e já tá virando uma bolha, inclusive, também, né? Daqui a pouco essa bolha estoura e vocês vão... Acho que vai dar M aí já. Para esses investimentos altos aí. É difícil, né? Quando a gente fala principalmente de IA que está em tudo e todo mundo, né? Mas enfim, muitos de nós usa IA constantemente no dia a dia em diversas formas diferentes, né? Em diversas frentes diferentes. Mas não tem como. Toda live que a gente tem, sempre... Se a gente não faz a pergunta, sempre tem a pergunta. Como que a IA você acha que vai impactar o seu assunto? E sempre tem assunto para falar sobre isso. Porque tudo que a gente conversa aqui, em algum sentido, a IA ou entra, ou já entrou, ou vai entrar, né? Então, eu acho que sempre faz sentido trazer isso, porque é muito atual. Então, nem teria por que fugir disso, né? Eu posso seguir fazendo pergunta do chat? Estão me deixando? Opa, bora! A Rosane fez uma pergunta que eu vou juntar as duas. Eu tinha uma pergunta que era esta aqui. Já até me perdi qual era. Eu tinha uma pergunta que era assim: em que momento você sugere que uma empresa ou projeto adote tecnologias de low-code ou no-code? E a Rosane fez a pergunta quase oposta, que foi: Léo, quando não devo usar low e no-code? Então, vamos fazer uma duas em uma, vai. Quando você acha que quem é indicado usar low-code e no-code e quem você acha que não deveria usar low-code e no-code? Assim, como eu sou um cara que eu consigo... Eu posso dizer que eu consigo colocar low-code em todo lugar, ou praticamente todo lugar, vai, me corrigindo. Eu acho que o low-code é indicado em qualquer cenário, né? Existem algumas ressalvas. Por exemplo, a gente não consegue desenvolver com low-code, por exemplo, para aplicações embarcadas, né? Soluções, software embarcado, né? Aquele software por exemplo, dentro do carro, né? Aquele software que tem dentro do carro ali. Coisas assim que precisam para dispositivo, né? Agora, se for para celular, mobile ou para web, a gente consegue resolver tranquilamente com low-code e não tem nenhum tipo eu fico lendo os comentários aí às vezes eu perco o foco aqui. Eu consigo falar que tranquilamente a gente consegue usar o low-code para praticamente tudo, né? Então são algumas pequenas ressalvas. Agora, quando adotar o low-code, existem dois universos do low-code, né? Existe esse lance de low-code, no-code é uma coisa chata, né? Porque é low-code, no-code. Para mim é tudo uma coisa só, tá? É que o mercado quer ficar vendendo no-code como mais fácil, né? Mas enfim, aí é um outro assunto. Mas vamos lá. Que momento que a empresa deve adotar o low-code? Tem que entender que pode ser em dois pontos, né? Pode ser o low-code para acelerar os times de tecnologia, o time de tecnologia desenvolver mais rápido, né? E mais também, né? Ou seja, você vai dar mais poder para os desenvolvedores, então os desenvolvedores vão entregar mais, porque eles vão estar acelerando o processo de desenvolvimento deles. E também você pode ter a outra vertente, que é você tá com problema de mão de obra qualificada, de TI,
mas você precisa construir soluções internas. Aí você traz o low-code mais abstrato, ou o no-code, né? Você traz essas plataformas praticamente sem código, para que as pessoas de negócio desenvolvam. Então, a pessoa do RH vai desenvolver soluções, a pessoa da área financeira, a pessoa sei lá, me dá uma área comercial, vai desenvolver produtos para sua própria área. Então, o profissional da área de negócio, ele vai ser um desenvolvedor, o tal do Citizen Developer que eu falei aqui, né? E aí você traz a pessoa que mais entende da área dela para desenvolver uma solução que vai ser usada pela área dela. É o melhor dos mundos, né? Se você parar para pensar. Porque hoje, como é que acontece? Eu sou desenvolvedor. Aí eu vou desenvolver o software, vou pegar lá a minha experiência, a maior parte da minha experiência. Vou precisar desenvolver lá o software para o gerente do banco, aquele que fica na agência. É um software interno, né, da empresa. Então eu tô falando isso porque eu vivi isso daí, né? Eu tenho que desenvolver um software interno lá para o gerente do banco. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma parcela de alguns gerentes e entender a necessidade deles, fazer todo um desenho daquilo, né? Uma análise daquilo, por isso que é um analista de sistemas, então fazer uma análise daquilo para poder desenhar o software e depois desenvolver. A chance de ter aquele lance do telefone sem fio, que eu falo A e chega a Z lá no final, é muito grande. Agora, quando o próprio gerente vai desenvolver a solução dele, olha que louco. Ele sabe o que ele precisa, velho. Não vai ter ele quer A e ele vai ter A, não vai ter o Z, que pode acontecer, né? Não que aconteça, mas pode acontecer. Então, essa é o grande lance, um grande ponto que a empresa pode usar a seu favor e adotar essas tecnologias. Mas lógico que para isso vai precisar de governança, para gerir essas pessoas não técnicas. Então a área de TI tem que estar observando essas soluções sendo desenvolvidas, tem que ser tudo, né, fugiu a palavra aqui, tem que ser tudo homologado ali pela área de TI para que use tecnologias low-code que eles já tenham validado e que esteja de acordo com a empresa. Mas é uma outra possibilidade. Então a gente tem... dei 2 exemplos aí de possibilidades que você pode entender e utilizar o low-code. E você pode mesclar também, né, cara? Tipo, tem acontecido bastante também. A área de TI, ela adota o low-code, mas ela ainda continua com o código tradicional. Então ela mescla, é uma junção. Ela usa low-code para uma parte do sistema e usa o high-code para uma outra parte. Isso tem acontecido pra caramba também. A Mayara, ela fez 2 comentários que eu gostei. Eu sou grata a Deus por existir tech low-code, me permitiu chegar onde estou. Migrei de área sem passar pelos desafios de uma transição, justamente pelo aprendizado rápido. E agora ela comentou, olha, eu acho essa definição muito boa, de qualquer um pode fazer. Mas o que eu percebo só vai desenvolver quem gosta de tecnologia. Perfeito. Né? Perfeito. Assim, a gente está chegando nos finalmente, a gente vai passar um pouquinho da hora, se permitirem, se o público permitir, se Léo permitir. Eu tenho umas 2 perguntas. Uma pergunta, na verdade, é sobre a gente, toda quarta-feira, um dia antes da live, a gente faz uma enquete na página, sempre relacionada ao tema, pra gente conseguir entender o que o público acha do tema, o que eles comentam ou não comentam. E a minha enquete de ontem foi, na sua opinião, qual o maior benefício do uso de plataformas low-code e no-code nas empresas? Qual o maior benefício? E eu dei 4 opções. Tá? Isso foi a enquete que a gente fez. Eu vou te falar a resposta, daí eu vejo se... Daí o que a gente vai ver aqui se tá batendo o que a comunidade acredita com o que o especialista acredita. Esse o jogo, né? Eu dei 4 opções do maior benefício. Aceleração de entregas. Redução de custos operacionais. Inclusão de não técnicos. E flexibilidade nas soluções. Quer que eu fale deixa eu responder. Ganhou? Deixa eu responder. Deixa, pra mim não me influenciar. Eu tenho dessas, cara. Eu não gosto pra ter ideia, eu não assisto concorrentes pra não me influenciar no conteúdo e não gerar conteúdo igual, entendeu? É isso. Você falou 3 coisas que pra mim fazem muito sentido. As 3 primeiras pra mim fazem muito sentido. Tipo,
a agilidade, né? Alguma coisa assim. Aceleração de entregas. Aceleração de entrega. O custo, dependendo do projeto, é claro, tá? Redução de custo. E a terceira eu esqueci agora. E inclusão de não técnicos. Foi a terceira. Exatamente. Aí a quarta, você falou, acho que não tinha muito... Flexibilidade nas soluções. Essa aí eu acho que não é muito o caso, né? Existem algumas que dão mais flexibilidade, outras não. Mas eu diria que a primeira e a terceira são as que mais fazem sentido. Só que, se você parar para pensar, a primeira e a terceira falam a mesma coisa. O aceleração de entregas e inclusão de não técnicos. Não é que ele fala a mesma coisa, mas se você coloca pessoas não técnicas, você acelera a entrega dos projetos da tua empresa. Sim. É isso que eu quero dizer. Ok, entendeu? sim. Uma coisa pode levar a outra. Exatamente. Então eu ficaria entre essas duas aí. Eu gosto muito quando isso acontece, porque com 40% dos votos, a opção mais votada foi flexibilidade nas soluções. Mas não, a gente pode dizer que não é, sabe por quê? Porque quando a gente fala de flexibilidade, na minha, pelo menos pode ser a interpretação também, né? Claro. Flexibilidade me dá aquela impressão de que você consegue construir aplicações totalmente do jeito que você quer. Se você está falando de no-code, dependendo da ferramenta, você não consegue construir exatamente do jeito que você quer. Tem um molde, né, para você usar. Eu penso igualzinho, porque existem as limitações também das plataformas. Eu iria, se não fosse no item 1 e item 2. Porque, por exemplo, se eu tenho um time de desenvolvimento com 10 pessoas que eu tenho um custo altíssimo e eu demoro um ano para desenvolver, a longo prazo, em um ano, aquele custo para desenvolver aquela aplicação vai ser muito cara. Já o low-code não, algo que eu desenvolveria em um ano, eu consigo desenvolver em 2, 3 meses, então eu consigo reduzir meu custo. Além de acelerar, eu consigo reduzir o custo. Eu pensaria dessa forma, mas o item 4, para mim, ele estaria totalmente fora, porque o low-code ele tem as limitações, porque o low-code é como o Léo falou, é uma plataforma, então você hospeda na plataforma da OutSystem, você utiliza o ambiente da OutSystem, você já tem templates pré-prontos, se caso queira desenvolver, você consegue estilizar conforme tu quer, mas com certas limitações, tá? Então, porque tem todo por trás, tem toda a governança, questão de segurança, né? De segurança cibernética, questão de disponibilidade. Então, realmente esse item 4, apesar que for mais escolhido, eu também diria que seria algo fora de um low-code. Massa. Eu gosto quando a enquete bate diferente com o que o especialista fala, porque isso abre espaço para conversar, para entender por quê, porque não é sobre a interpretação das respostas. Eu adoro isso. Para mim, eu fico feliz. Eu fico feliz assim. E eu fico mais feliz ainda, o coração do gerente de comunidade, quando eu vejo um comentário desse, da Mayara, fala assim, vai embora não, galera, o papo tá bom. O coração do gerente de comunidade derrete. Porque a gente fica felizíssimo com tudo isso. Vai embora não. Vai embora não, fica. Toda quinta-feira a gente entrevista algum head, algum diretor, algum especialista na área. Vamos ter aqui o diretor do Google, tá? Em breve. E eu vou falar também aqui que a gente vai conversar semana que vem, que é sobre Portugal. Eu vou trazer aquela Pastel pergunta... Pastel de Belém, não? Pastel, não é? é receita original? Olha, se tu falar pastel de Belém, qualquer lugar que não seja Lisboa, te taca uma pedrada. Porque aqui eu sei. Pastel de nata. Se falar no Porto, ele vai falar, não, eu não sou de Belém, eu sou do Porto, eu passar do Porto. Eu já passei por isso, Belém, Léo já morou aqui em Portugal. O Léo é filho de português, é da madeirense, né? Filho de pai e mãe português. Pai e mãe português. Eu vou deixar como última pergunta uma indicação para você ajudar as pessoas aí que estão pensando no futuro de ou migrar para essa área ou que estão começando nessa área. Mas antes pergunta, eu vou deixar a Mayara, já que ela fez uma pergunta que eu acho legal, que ela falou, perguntava para o Léo. Qual a melhor ferramenta low-code hoje no mercado? Todas. Depende eu vou fazer aquela resposta que todo dev sênior faz. Depende. Depende da tua... A resposta que criança adora, né? Depende. Depende do projeto que você tem em mãos. É muito difícil a gente falar qual que é a melhor sem saber o cenário que você tem do outro lado, né? Então, primeiro a gente precisa analisar o cenário
para depois a gente poder elencar algumas possíveis boas ferramentas, né? Então, se a tua empresa, qual o tamanho, se ela precisa desenvolver, ela tem infraestrutura própria ou não, então a gente precisa entender várias coisas. Porque como o Alex comentou em algum momento ali, se a tua empresa não for grande, a OutSystems já é descartada. Não é, a OutSystems é voltada para empresas grandes, OutSystems, Mendix e por aí vai, né? Appian. Ah, não, a minha empresa é média, a minha empresa é pequena. Então você tem que analisar o que você precisa desenvolver. É só o front, é só o back, é os dois. Você precisa de mobile e web, ou os dois. Então, entendeu? São algumas variáveis aí que a gente precisa. De cloud, né, para armazenar dados, precisa de segurança. Então, são vários fatores. Agora, eu poderia responder assim, se a gente for olhar para o Gartner tem um estudo lá, né, o quadrante mágico que eles chamam, as tecnologias low-code enterprise, que são para grandes empresas, OutSystems e Mendix estão ali sempre entre as primeiras, tá? Vamos então para a última pergunta aqui, poder liberar o Léo, que ela já se dedicou muito para esse convite nosso que a gente fez. Eu acho que fica a pergunta para você poder contar um pouco para quem está ouvindo a gente, pessoas que talvez já estão nessa área, ou pessoas que queiram entrar, ou ouviram agora, ouviram hoje e se interessaram, já estão procurando no Google o que é, o que não é, como que é, quanto que ganha, as vagas. Eu acho que é uma pergunta bem geral, assim, o que você diria para essas pessoas? Qual poderia ser talvez o primeiro passo ou o segundo passo de pessoas que querem migrar para essa área? Como você vê as oportunidades, especialmente no futuro, em relação a low-code e no-code? O que você diria? Então, assim, se a pessoa não é da área e tem vontade de entrar na área de tecnologia para desenvolver, primeiro ela tem que ter em mente que não é tão simples como os vendedores de cursos falam, tá? Eu sou muito sincero nesse ponto. Não é tão fácil, tá? Não é que é impossível, não é que é difícil, mas não é uma formulazinha mágica, tá? Você vai ter que gostar de tecnologia, como a Mayara acho que comentou, né? Você tem que gostar de tecnologia para você poder desenvolver, porque você vai ter que estudar coisas muito além do que só a ferramenta que você vai desenvolver, porque não é só a ferramenta que você precisa saber, você precisa saber de muitas outras coisas, tá? Então, é importante que você tenha isso em mente. Não é difícil, mas você vai ter um trabalho aí de estudo para entender conceitos, e depois entender a ferramenta, tá? Baseado nisso, você entendeu isso, você pegar... Tem muito conteúdo gratuito na internet hoje, dá para você estudar de forma gratuita. Se você quiser ter alguma linha de como estudar, né? Esse aí é o Uncode, né? Aí não é curso, tá? Aí é só o podcast. Se você quiser ter uma linha de que estudar, numa ordem de como estudar, aí você pode procurar um curso, né, mais focado em te ensinar low code, mas você tem que também entender que tem muita gente que vende curso, eu não estou querendo queimar ninguém, pelo amor de Deus, mas tem muita gente que vende curso no mercado e que não dá muita atenção para o que é também importante e o que eu diria, inclusive, o mais importante. Porque se você constrói, vou criar uma referência aqui que o Marcelo vai entender. Se você constrói um prédio e você não entende muito bem do solo, o prédio vai entortar com o tempo. Então você tem que criar... Vamos ver se ele vai falar ali. Eu não vou comentar. Vamos ver se ele vai falar por que eu falei disso. Eu peguei. Você pegou no ar? Então quer dizer o quê? Você precisa ter muita base para você poder ser um bom profissional nessa área. Então, você tem que tentar buscar formações que te ensinem base também e que te ensinem a tecnologia em questão. E aí, é estudar se aquela tecnologia que você escolheu para começar por ela, para se especializar, se ela tiver processo de certificação oficial da empresa, é legal que você busque, porque isso dá um diferencial para você na hora de uma oportunidade, como o Alex tem várias certificações ali na parede. Eu falei isso para poder falar dos certificados dele. Eu falei que era uma pergunta, mas tudo bem, eu vou deixar a última pergunta para o Marcelo, porque eu acho que ela é uma pergunta muito importante, eu acho que é uma pergunta que a gente não pode pular
ela, porque eu acho que ela é essencial para essa conversa, para realmente finalizar, para sintetizar tudo que a gente conversou até agora, né? Léo, me responde, por favor, trabalhando com low/no, é receita para um cara de 42 e um cara de 25? Cresce cabelo? Exatamente, cara. Então, assim, quando você só trabalha. Assim, quando eu tava trabalhando, até 2016 lá, que eu tava trabalhando só com C Sharp, eu tava careca. Tinha perdido todos os cabelos. Era só entrada. Aí, quando eu comecei a trabalhar com OutSystems, meus cabelos começaram a crescer, cara. Foi isso que aconteceu. Que loucura. Basicamente foi isso. Não, brincadeira, nunca tive Implante problema capilar. Não, nada. Moxidil. Minoxidil. Na verdade, você pega... Eu já tive cabelo comprido esses tempos agora. Na pandemia eu deixei o cabelo crescer ainda. Eu vou criar um shampoo de crescer cabelo chamado OutSystems. Low Code. Vai ser o nome do shampoo. Boa. Léo, é isso. Mas, ó, antes disso, o Marcelo não pegou a minha referência, ele não escreveu o que eu falei ali. Não pegou a referência Santíssima, eu peguei. Você pegou? Você conhece? Eu também peguei. A Santos inteira é Torre de Pisa. É toda assim, os prédios tudo. Pô, senão o pessoal ficou aí no vácuo, né? Tipo, ficou no vácuo. Os é prédios da Orla. A Torre de Pisa, né? Que é toda torta. Os prédios da Orla de Santos são vários tortos por conta de não entender o solo. Bate assim, empurra, né? Fizeram com solo da praia, né? Com a areia da praia, não foi isso? Não, é que eles não estudaram o solo e aí as estacas tinham que estar mais fundas, né? E aí eles foram entortando com o tempo, né? Isso é lenda. Do quê? Da areia da praia, ele tá falando. Da areia da praia. Tá. Já achei que ia tretar com o Léo. Eu falei, essa lenda eu não sei, mas os prédios são tortos. Não, os prédios são bem tortos, eu ia falar, é a lenda. Não é lenda não. É torto. Como que é a lenda? Não, inclusive tinha um bar do torto, né? Tinha um bar do torto que ficava num prédio que é torto. Isso que ele falou, os novos não são mais, porque eles já entenderam o solo e agora os novos vão mais fundo, né, a fundação, né. Mas justamente isso que eu quis dizer, se você não estuda bem o alicerce, como é que tu vai construir um negócio que fique em pé por muito tempo, né? Perfeito. É isso, Léo, chegamos mais no final. Eu gosto assim, eu gosto de live que é papo. Eu gosto dessas lives que, assim, quantas das minhas 10 perguntas eu fiz? 3, 4? Sim. Quantas perguntas do chat a gente fez? Todas. Então atingimos o meu objetivo. O que eu te falei nos bastidores? Pode falar pro pessoal. Que você não leu as perguntas antes? Eu não li as perguntas antes. Eu não leio as perguntas antes. Isso que eu gosto, é isso que eu gosto. Esse é o tipo de live gostosa. Bom, chegamos mais no final de um IT Chats nesta quinta-feira. A última palavra eu vou deixar para o Léo, tá? Primeiro, eu acho que hoje primeiro eu vou agradecer ao chat. Então, muito obrigado, galera do chat, hoje pela conversa, pela troca. Muito obrigado por estarem aí comentando, perguntando, fazendo piada. Isso pra gente é sempre muito, muito, muito. Não chora. Não chora também. É sempre muito gostoso pra gente quando tem essa troca, então é o tipo de live que a gente sai animado, sai com vontade de fazer mais, então muito, muito, muito obrigado, Mayara, Marcelo, o Dani que veio comentando, o Júlio fez a pergunta, a Rosane fez a pergunta, então muito obrigado, gente do chat, agradeço demais pela pergunta, pelas perguntas, pela troca. Lex, muito obrigado por dividir mais uma quinta-feira comigo. Lex Luthor? Não. Olha, eu agradeço aí a todos que ficaram aqui mais de uma hora junto aqui compartilhando o conhecimento. O Léo é uma lenda, né? Queria agradecer ao Léo novamente, né? Léo é uma pessoa que eu sigo há muito tempo, conheço ele há muito tempo na comunidade. Realmente ele é um dos que eu sigo na questão de no code, low code, porque ele realmente traz para a gente uma base não só do drag and drop, mas ele também faz a questão de a gente conhecer e entender da lógica de programação, né? Principalmente para quem não é ou quem está em migrar de carreira. Eu que já desenvolvo, formado em engenharia de software, para mim não é o dia a dia. Mas então isso me faz realmente compreender que temos profissionais que são influências e referência que traz conteúdo de qualidade. Então por isso que a gente trouxe ele aqui, realmente é um profissional de conteúdo de qualidade. Obrigado. Se não segue o Léo, siga lá as dicas dele, o curso dele lá. Um curso muito bom. Inclusive, eu vou me inscrever. Ainda não fiz, porque eu estou sem tempo para estudar por conta do mestrado, mas quero fazer alguns cursos de me atualizar, que eu estudei em 2019. Mas é isso, agradecer. Vitor, obrigado aí por estar aqui conosco também. O convite aí
da IT Recruta de sempre me chamar aí nas quintas-feiras e deixar com o Léo para finalizar. Léo, por favor, diga suas últimas palavras. É meio tenso, né? É meio tenso, cara. Por favor, diga suas últimas palavras nessa live. Né? Só nessa live. O Dani até perguntou onde aprende OutSystems. Não sei se pode entrar na sua... vamos falar. Papo. Mas, por favor, fale onde as pessoas podem te encontrar. Que cursos você oferece, o que você oferece para o público, que conteúdo você cria. Então, por favor, o palco é seu. Boa. Bom, eu vou aproveitar para compartilhar aqui alguns links, então, pode ser? Por favor, pode mandar no chat e eu coloco aqui na tela. Eu ia colocar aqui, já que eu tô logado aqui, ó. Esse é o link do meu YouTube, para quem quiser me seguir. Pra Maiara aí, ela falou, lá você vai me ver pelo menos 3 vezes por semana, vídeo novo tem lá no meu canal, tá? Então, sempre tem conteúdo. Hoje, por sinal, também vai ter, não é um dia comum de eu soltar vídeo, mas vai ter vídeo também. E na sequência eu coloquei o link da Desenvolvo, que é uma escola que a gente criou, uma escola online, né? Onde você vai ter ali cursos para te ensinar a base de programação, né? Como eu falei, lógica, modelagem, estrutura de dados, essas coisas. E também algumas tecnologias de mercado, que são essas tecnologias low-code. A gente tem OutSystems, tem Flutterflow, tem Bubble e tem algumas outras aí surgindo também, né? É isso, né? Tem um curso novo para sair logo aí, um spoiler. Não vou dar spoiler não, porque senão os concorrentes assistem. Beleza, tem desconto especial? Pô, vamos criar agora. Eu tenho um que eu sei de cabeça aqui, ó. LA Talks, é uma live que eu faço, né, de vez em quando no meu canal. E aí, se você usar esse cupom aqui, você tem 5% de desconto lá, tá? Beleza? Eu até vi o comentário do Marcelo falando assim, não sei se eu vou perguntar, né? Vai saber, né? Fica sem graça de desconto. O cara não. Leu e ainda tem sim. Vamos fazer assim, ó. Eu vou demorar aqui alguns segundos, tá? IT... Escreve aí, IT Recruiter. Eu não sei escrever IT Recruiter. Escreve aí. Cadê? Eu vou criar esse cupom agora. Vai escrevendo enquanto eu crio o cupom, vai. Eu escrevi no chat, IT Recruiter, é isso? Pronto, eu vou usar esse cupom aí, ó. 10% de desconto, então. Pronto. Deixa eu já fazer isso aqui. Pode ser que eu demore. Eu vou fazer na sequência aqui. Me deem 10 minutos aí, tá? Beleza. Quero agradecer, Quero agradecer aí a oportunidade de ter me convidado. Adoro falar, como vocês perceberam, né? Falo tanto que o tempo passa. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, quem quiser saber mais sobre tecnologia, porque às vezes eu falo de coisas além do low code, né? Porque eu sou uma pessoa desenvolvedora, inclusive não comentei, mas eu sou professor de programação e de banco de dados, e não de low code, né? Então, só para vocês poderem entender aí que eu gosto de falar de tecnologia. Inclusive, tem um projeto novo meu para sair aí, mês que vem, provavelmente, que vai ser um novo canal onde só tecnologia geral, assim, não é low code específica, tá? Então vai ter que voltar aqui e fazer o quê? Vamos voltar, mas vou voltar eu e mais dois amigos. Um deles é o escritor desse livro aqui, ó. Já vou fazer o jabá. Olha lá. Engenharia de prompt para devs. Da Lura, hein? Topamos demais. Então é isso, turma. Obrigado aí pelo convite e já eu libero o cupom lá, tá? Então o cupom de IT Recruiter de 10%. Isso é novidade, isso foi novidade aqui, hein? Um cupom assim, criado no nosso nome é novidade. Primeira vez. Então é isso. Léo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado por ter a disponibilidade, por estar aqui, por conversar com todo mundo. Muito obrigado, chat, de novo, por estarem aqui. Muito obrigado, Alex. Lembrando, toda quinta-feira temos o nosso IT Chats, por enquanto, às 4 da tarde, 8 horas da noite de Portugal, 4 da tarde do Brasil, 8 horas de Portugal. Semana que vem temos um papo sobre Portugal, sobre expatriados. É o nosso hashtag Come to Portugal. A gente ainda vai voltar com tecnologia. A gente também tem o nosso Webinar Booster falando sobre dar um boost na carreira. Criou, Léo? É isso? Já foi, pronto? Já. Isso. Já tá. Então é isso. Muito obrigado por mais uma quinta-feira. Todos presentes aqui. Vejo vocês na quinta-feira que vem.
Um beijo para vocês, obrigado Marcelo de novo, obrigado Mayara, obrigado a Rosane e o Júlio que fizeram as perguntas, o Dani que também fez o comentário, mas principalmente obrigado Léo por estar presente aqui com a gente. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. É isso, Alex. Solta a vinheta? Solta a vinheta. Tchau, gente. Uhul. Tchau.